E aí, pessoal? Boa noite. Vocês estão me escutando? Sim. Ok. Boa noite, Gleison. Beleza, escutando. Boa noite. Show de bola. Show de bola, galera. Estão conseguindo ver minha tela? Conseguindo ver a tela? Sim. Sim. Beleza. Que eu vou botar a apresentação daqui a pouco. Sim. Bom, então vamos começar, né? Conforme a gente tinha colocado aqui no horário. Deixa eu primeiramente apresentar a vocês, né? O professor Bruno, tá? Bruno Josino. Ele trabalha na Black Belt, né? Na empresa que eu fundei e trabalho hoje, né? Ele é advogado, né? Especialista em proteção de dados. Ele vai falar um pouco sobre ele aí para dar uma introdução, mas antes de qualquer coisa eu queria agradecer, Bruno, aí sua participação. É um prazer aí ter você a conversar com os nossos alunos. Aqui a gente tem, só para te alinhar, a gente tem alunos do primeiro período e do segundo período do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e também tem alunos da pós-graduação de Desenvolvimento de Sistemas. Tá? Então, são alunos de graduação e pós-graduação. Vou deixar você com a palavra, você se apresenta aí, Bruno, fica à vontade. E depois a gente inicia aqui para falar sobre o tema principal aí da live. Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite, Gleuton, um nobre amigo. Verdade, a gente está nesse projeto juntos, trabalhando com o LGPD, faço parte da Black Belt, a gente tem muitos trabalhos interessantes, tá? O meu perfil, como o Gleuton falou, sou advogado, trabalho na área digital, empresarial. A gente agrega valor a esse novo ramo de atividade. Mas a minha primeira formação é em análise de sistemas. Eu sou analista de sistemas desde a década de 1990, então a gente conseguiu agregar valor. De forma que a gente pode trabalhar tanto com viés jurídico quanto com viés de TI para esse projeto LGPD e para essa apresentação que o Gleuton vai fazer agora para a gente. E aí eu fico à disposição para a gente conversar, tanto questões mais específicas de TI como jurídicas, para a gente esclarecer da melhor maneira possível essa nova cultura que é a LGPD, que logo, logo estará em vigor. Esperamos o quanto antes, se possível em agosto, não é verdade, nobre amigo Gleuton? Sim, pelo andar da carruagem, acredito que sim. A gente vai conversar mais um pouco sobre a lei, eu acredito que... Vamos manter nossa dinâmica da seguinte forma, para a gente organizar aqui. Vai ser uma espécie de palestra mesmo, tá? Em algumas lives que eu tinha feito para vocês, a gente tinha feito numa modalidade meio que debate. A gente ia levando, conduzindo o assunto, tirando algumas dúvidas no decorrer da conversa, mas aqui a gente vai fazer no estilo de palestra mesmo. Por quê? Porque essa atividade que a gente faz, ela é uma palestra na qual a gente já apresentou em alguns locais, né, para algumas associações de classe, na Casa da Indústria, no sindicato dos contabilistas, no Armazém da Criatividade do Porto Digital lá em Caruaru, enfim. Então, ela é uma palestra que a gente apresenta sobre o conteúdo, né, apresenta sobre a LGPD, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí a gente deixa para o final. Vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês aí no chat, podem ir escrevendo as dúvidas de vocês, digitando as dúvidas de vocês, e no final a gente vai dar um tempinho aí, antes de finalizar, a gente dá um tempinho para debater essas perguntas, né? Legal. O chat deu um alerta que há muitas pessoas na sala, que bom. E aí, no final, a gente vai debater responder essas perguntas e debater, para a dinâmica ficar um pouco mais fluente, tá bom? Então, deixa eu começar aqui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Estão conseguindo ver a apresentação? Se alguém puder falar no áudio, porque eu não estou vendo mais a tela do chat. Sim. Estão vendo? Beleza, show de bola. Sim. Pronto, show de bola. Sim. Agora, Gleuton. Oi, pode falar. Essa questão do ano de participantes,
Tem que ficar atento, porque se entrar muita gente, a própria sala começa a negar a entrada. Tem que ver quantos participantes estão habilitados para entrar na sala. Não, Isso aconteceu com a aula de inglês, se eu não me engano. mas tá com 30 e poucos participantes, eu acho que cabe bem mais ainda. Vai bem mais, eu acho que... Beleza, tá Eu certo. vou ficar atento, sim, sem problema. Então... Tranquilo. Não foi só uma vez, porque da outra vez aconteceu, só para ficar atento. Beleza, Valeu. show de bola. Beleza, então vamos nessa. Bom, a ideia aqui é falar sobre a LGPD, tá? Mostrar algumas tendências. Já deixou de ser tendência, na verdade, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela deixou de ser uma... Na verdade, ela é uma tendência, um movimento mundial, né? Vem acontecendo, já acontece há alguns anos, mesmo que de forma não tão notória em outros países, mas agora com a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Europa. Então, isso reverberou bastante no mundo inteiro. E aí, tornou-se uma tendência eu vou ter que dar permissão aqui, tá? Isso aí, eu tenho que estar dando permissão, tá? Mas não tem problema não, a gente vai tentando aqui. Então, passou a ser uma tendência natural do mercado, né? Ou seja, o movimento de mercado para poder fornecer proteção de dados para dados de pessoas, né? Por conta de uma série de fatores que o Bruno deve conversar melhor com vocês, deve falar um pouco mais sobre esse assunto. E deve falar um pouquinho das perspectivas e principalmente dos impactos que essa nova lei de proteção de dados elas aplicam, na verdade, elas especificamente afetam as organizações, as empresas de todos os movimentos, né, de todas as esferas, né, tá? Então, antes de qualquer coisa, deixa eu apresentar vocês rapidinho sobre a Black Belt, né? Eu sou coordenador dos cursos, dos alunos que estão aqui, eu sou coordenador dos cursos, então muitos já me conhecem estando como coordenador do curso de Análise de Desenvolvimento de Sistema e da pós-graduação de Desenvolvimento de Software e também como professor. Mas eu sou empreendedor também, já tive alguns empreendimentos, não só na área de TI, mas o meu principal empreendimento na área de TI, sem sombra de dúvidas, é a Black Belt, é a empresa que eu ajudei a fundar junto com o outro sócio, que não pôde estar aqui hoje, o Éder, que é um cara especialista na área de infraestrutura e também se especializou em proteção de dados. Então, a Black Belt, nós somos uma empresa especializada em consultoria, soluções e treinamentos na área de tecnologia da informação e comunicação. Então, nosso grande carro-chefe aí, sem sombra de dúvidas, é a parte de consultoria. Então, a gente trabalha muito com projetos, né? Lógico que a gente também trabalha como um modelo de negócio de revendas, né? Então a gente trabalha com alguns parceiros, né, mundiais aí de soluções, que a gente faz a entrega dessas soluções, implanta e presta suporte. Naturalmente, a gente também tem um braço de treinamentos, vou até falar um pouquinho depois, esse braço de treinamentos. Era interessante se o pessoal entrasse com o login da instituição, aí não precisaria da permissão, mas enfim. Então, Bruno é professor, eu sou professor também, né? O Éder também, durante muito tempo, foi professor, ele é instrutor de cursos da parte técnica, então, naturalmente, a gente também trabalha com treinamentos. Mas nosso carro-chefe, sem sombra de dúvida, é a parte de consultoria mesmo, projetos e consultoria, tá? Basicamente, a Black Belt, nós somos uma empresa jovem, né? Nós vamos fazer 4 anos de existência, uma empresa jovem. Nós nascemos como uma startup que tinha como a ideia inicial implementar uma solução baseada em níveis de certificação, era a parte de treinamentos, mas aí depois a gente precisou aumentar nosso portfólio, naturalmente aumentou nosso portfólio pelas possibilidades e as próprias oportunidades que o mercado foram mostrando, né, se mostrando. Então, hoje nós trabalhamos com 3 pilares em cima das consultorias e assessoria especializada. Então, o nosso grande carro-chefe, como eu falei, é a parte de consultoria e assessoria. Então, nós trabalhamos com a parte de tecnologia da informação e comunicação em geral, e aí, nesse pilar, a gente trata mais das soluções que estão relacionadas à parte de infraestrutura,
infraestrutura em geral, né? Infraestrutura de TI em geral. Nós trabalhamos também com algumas soluções de Service Desk, enfim, e outras soluções em geral. O outro pilar é o pilar de segurança da informação, que é nós temos dentro do nosso time especialistas em segurança da informação. Eu sou especialista em segurança da informação, minha principal área que eu trabalho já há alguns anos e também pesquiso há alguns anos. Então, tenho esse pilar da segurança da informação e a Babbitt Learning, que é a parte de treinamentos técnicos, né? A gente, inclusive, está com um curso aí lançado, que é o curso de DevOps, uma academia DevOps, que aí é outro, quem cuida é o Osmar, que também não pôde estar nessa live, mas o Osmar é outro cara aí que cuida dessa parte de treinamentos, né? A Babbitt Learning, tá? Bom, que são alguns dos nossos clientes, enfim, alguns clientes LGPD, eu vou abstrair isso aqui. E aí eu vou passar a bola aí para Bruno, tá? Fica à vontade, Bruno, pode se apresentar novamente aí, eu acho que você falou, mas se quiser dar uma nova introdução, e fica à vontade aí para conduzir essa parte que trata especificamente da legislação, beleza? Perfeito, vamos lá, vamos lá. Para quem entrou agora, boa noite, tá? Sou Bruno Jorginho, sou advogado, sou analista de sistemas e a gente está trabalhando já há algum tempo em parceria com a Black Belt nessa área de LGPD. E aí fui convidado pelo professor Gleudson para conversar um pouco com vocês sobre essa nova lei. Fala essa nova lei que ela não entrou em vigor ainda, mas que já está causando bastante impacto no mercado, enfim, na academia. Bruno, você me dá licença rapidinho. Você tem essa apresentação, eu posso tirar minha apresentação e você carrega a sua aí, a mesma apresentação, que aí você vai passando da forma que você achar mais prudente. Pode ser? Bom. Pode ser, eu vou parar aqui a apresentação, aí você carrega aí a sua. Deixa eu só colocar aqui que eu não estava esperando, acabei não... Porque senão tu vai ficar pedindo para eu passar. Tudo bem. Deixa eu colocar aqui onde estava... Só um instante. Vocês estão conseguindo ver agora? Não, tu tem que ir no botão, tem um botãozinho direito aí no canto inferior, apresentar agora, tá vendo? Mas eu coloquei, mas enfim, vamos lá. Apresentar agora não está aparecendo para vocês, não? Não, tá bom. Tu tem que selecionar tela inteira, selecionar e compartilhar. Vamos fazer assim, botou, agora foi, Bruno. Tá indo agora. Foi? Tá indo agora. Agora não tá aparecendo a apresentação. Acho que tu precisa clicar nela. Precisa colocar ela aí. Só tá aparecendo tua foto. Deixa eu começar, porque agora... Constante, espera aí, agora eu peguei o macete. Eu coloco aqui, Bruno, a minha. Não tem problema, não. Vamos lá. Você vai só me sinalizando quando eu precisar passar, tá bom? Ah, tá bom. Foi. Acho que você foi. Já foi. Já. Pronto, tá ok? Tá todo mundo vendo? Pronto, já foi, já. Beleza. Pronto, perfeito. Então, essa nova lei, que vai entrar em vigor agora em agosto, ela trabalha na proteção de dados. O próprio nome da lei já é autoexplicativo, fala sobre tratamento de dados pessoais. Qual o principal objetivo? Vida privada, sigilo, proteger contra ataques à honra, uma questão bem mais abrangente, e reputação. A ideia é a seguinte: o que nós temos de dados pessoais, nome, CPF, endereço, e-mail, e de dados pessoais, que a lei vai chamar de sensíveis, gênero, raça, etnia, orientação, partido político, chamou isso de dados sensíveis. Então, esses dados são patrimônios das pessoas. Então, se eu tenho um dado meu, quem utilizar esse dado vai pedir permissão. E eu tenho livre-arbítrio de dizer se eu quero ou não.
Colocando em prática, para a gente que trabalha hoje com um ambiente chamado de internet, essa infraestrutura que é em cima de uma rede de telecomunicações imensa, dados trafegando toda hora de um ponto para o outro. Quem que faz esse controle? Hoje, no Brasil, nós não temos nenhuma estrutura que defina o que é o controle de dados, quais são os dados que estão sendo utilizados, o que estão fazendo com o meu CPF. Faço ressalvas que, para CPF, tem uma lei específica do sistema financeiro, só que ninguém conhece. A gente tem que levar em consideração que dado é algo tangível. Eu consigo até mensurar, eu consigo monetizar isto. Eu consigo ganhar dinheiro com dados de terceiros. Esta lei, ela partiu com o pressuposto de proteger esses dados e começa na Constituição Federal. Aí você me pergunta, Bruno, a Constituição Federal existe desde 1988, só agora falar em proteção de dados? É verdade. A gente puxa da Constituição a privacidade, a intimidade, onde eu exerço a minha privacidade, dizendo que agora o dado é algo privativo, e tem um valor, e tem um dono. E aí vem a LGPD, claro, ela vem inspirada com leis da Europa, e a própria América do Sul também tem já um histórico sobre essa legislação de proteger esse dado. E aí, como a gente vai, a partir desta perspectiva, tem alguém com o microfone aberto, né? Vocês estão me escutando? Sim, estamos. Tudo aqui. Porque veio um microfone aberto, achei. Mas, enfim. É o microfone de Gleuson. O Gleuson. A perspectiva é a seguinte, pessoal. A gente tem um mandamento constitucional de privacidade, só que isso é genérico, é uma norma programática. Todo mundo tem direito à privacidade, ponto. E aí entra uma lei. Essa lei inovou especificamente na proteção de dados, sim, mas nós temos outros instrumentos recentes relacionados à proteção de dados de forma enviesada, sim. Vocês lembram do Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2013, que causou muito impacto quando da sua publicação, mas a aplicação prática foi quase nenhuma. A gente não tem muita aplicação na área de TI para o Marco Civil da Internet, a não ser com quem trabalha com provedor de acesso à internet e com aplicações na internet, especificamente para a guarda de acesso, ou seja, se eu acessei a internet hoje, o provedor de acesso à internet tem que guardar 6 meses esse acesso. Se eu tenho uma aplicação na internet e fiz o cadastro, esse provedor da aplicação tem 1 ano para guardar essa informação. Por que isso? Existindo num futuro breve ou remoto de até 6 meses ou 1 ano, uma invasão, uma publicação que ataque a honra de alguém, o sistema judicial e até em nível administrativo, inquéritos policiais poderão solicitar essas informações baseado na lei do Marco Civil da Internet. Então, alguém agrediu alguém via no Facebook, e aí alguém vai na delegacia especializada em crimes cibernéticos e diz, olha, foi atacada minha honra. O delegado tem autoridade de falar qual é o seu provedor X, o provedor X, me diga quem fez esse ataque. Então, o Marco Civil da Internet começou a tentar controlar essa área que a gente fala que a internet é uma área sem lei, com certeza não é. Sempre vai ter uma pessoa jurídica, uma pessoa física de um lado, e uma pessoa física, uma pessoa jurídica do outro. A gente tem que ter informação de como chegar. A gente consegue rastrear a internet. Tudo que está lá, a gente consegue rastrear. Peço com a devida vênia, não falarmos sobre a Deep Web, que é a especialidade do professor Gleuson, mas eu estou falando na surface, na camada superficial da internet, a gente consegue ter controles, a gente consegue ter órgãos judiciais, administrativos, que a gente consegue, de certa forma, trabalhar esses dados. E o Marco Civil veio para isso. Então, a função do Marco Civil, especificamente, serviu para isso. Claro, a gente esperava muito mais. Controle de data center, que acabou não entrando na lei. Então, o Marco Civil, ele ficou, de certa forma, retraído num campo específico, sem a gente ter maior possibilidade, não de controlar a internet, mas de gerir a internet. O que pode, o que não pode. Eu coloco o meu nome na internet no Google Escavador, ou o escavador mostra tudo sobre o meu perfil acadêmico, o meu perfil profissional. Por que ele tem isso? Ele me perguntou se poderia. Os cookies. Eu acesso um site para ver uma oferta de um determinado carro que está em promoção,
faço um cadastro, aquilo ali para mim vira um pandemônio, porque toda hora que eu acesso qualquer aplicativo na internet vem promoção relacionada àquela empresa. Os cookies têm que ter um tratamento especial também. Então, nesta parte da internet, especificamente internet, eu estou falando meio digital, mas a LGPD vou mostrar para vocês também meio físico. A LGPD veio para preencher essa lacuna, que o Marco Civil ficou, de certa forma, restrito. E aí, cria-se essa cultura da LGPD. Ora, eu tenho um instrumento agora que vai me dar uma proteção dos meus dados pessoais. E eu estou enfatizando a internet porque é o grande ambiente que a gente tem para manipular dados, para tratar informações. A LGPD veio, olha, a partir de agora, os dados de terceiros são dados de terceiros. Vocês não podem manipulá-los, tratá-los. E quem está sendo o principal impactado neste novo ambiente? Quem que vai ter que mudar a cultura? Nesse primeiro momento, e a gente está trabalhando sobre isso, são as empresas. Empresas que trabalham com dados de clientes, de fornecedores, de outras empresas, e aí há uma grande resistência. A gente já tem um projeto de lei novamente para adiar a entrada agora em agosto. Mas eu acho que é um caminho sem volta, tá? Quais são as obrigações que essas empresas vão ter que ter? E aí vocês, entre vocês, alunos, o pós-graduandos que aqui estão, se já tem empresas, se já trabalham no mercado, prestem atenção nesses conceitos, porque vai, de certa forma, impactar diretamente no negócio de vocês. Se vocês trabalham com dados de terceiros, há toda uma adequação a ser feita, sob pena de, no futuro próximo, ser indagado judicialmente ou administrativamente em relação a por que você está manipulando dados de terceiros, tá? A gente está passando por uma situação de pandemia, por isso que a gente está com esse ambiente, a humanidade consegue se adaptar às dificuldades, né? E o que mais a gente escuta é que agora o isolamento social é feito através de técnicas de localização de telefone celular. Perfeito, essa técnica existe desde 1998, quando o GSM e o TDMA digital entrou no Brasil. O usuário autorizou que a empresa de telefone acesse o telefone dele para saber onde ele está, ou seja, isso é privacidade. Como a lei não entrou em vigor, a gente não tem segurança jurídica, tá? A discussão sobre se isso é possível ou não, ou seja, a minha localização é um dado pessoal, tá? E para utilizar esse dado pessoal, eu vou ter que alguém vai ter que me pedir. Estão sendo feitas de forma automática essas atuações. Então, é neste vácuo, é nesta lacuna, melhor dizendo, que a LGPD vai entrar. Qualquer empresa ou qualquer entidade pública vai ser responsabilizada se acessar dados de terceiros sem o consentimento. Como é que os órgãos públicos vão responder em relação à LGPD? Não com multa, porque o órgão público não tem faturamento, isso aí é o básico, mas vai ter uma responsabilidade do servidor, que é o DPO, vou mostrar para vocês quem é o DPO, e aí vai ter um processo administrativo. Nas empresas não, pessoa jurídica de direito privado, vai ser diretamente aplicado multa em relação ao faturamento, vai ter que responsabilizar os atores. Então, se eu quero utilizar dados de terceiros, eu tenho que estar resguardado, tá? Quem é que vai fazer esse controle a partir de verificar essas obrigações? Foi criada agora em dezembro uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? No slide aqui está como vetado, mas aqui eu já posso atualizar, conversar com o Gleudson depois. Foi criada através de medida provisória a Autoridade Nacional, e até agosto já tem toda a sua estrutura montada, né? Vai ter um representante do Senado, um representante da Câmara, um representante do CNJ, cria-se um conselho, e esse conselho que vai administrar essa entidade. Essa entidade vai fiscalizar e aplicar multas. Ou sendo provocada por um titular de dados que se sentiu ofendido, que viu que seus dados estão sendo utilizados de forma errada, esse titular de dados pode provocar a autoridade nacional. Ou ela mesmo, ex officio, vai lá, olha, está tendo muita reclamação de determinada empresa, eu vou fiscalizar. Então, essas obrigações, nessa nova cultura da LGPD, é que a gente vai ter que trabalhar. Como a gente faz isso? Tendo todo o compliance, lendo todos os artigos da lei e verificando. Eu estou em conformidade com a lei, eu posso fazer esse tratamento de dados, eu posso transferir esses dados para uma outra pessoa jurídica. Tudo isso é analisado em relação às principais obrigações que a lei vai nos trazer. E se eu não atender essas obrigações? E se eu continuar
utilizando dados de terceiros sem o consentimento. Isso acontece, pessoal. A gente já fez algumas visitas a clientes, e clientes que falam assim, não, isso não vai pegar não, isso não é para agora não, eu não vou fazer adequação. Ou seja, ainda tem muita resistência, mas uma vez entrando em vigor a lei, que a gente espera em agosto ou em janeiro do próximo ano, eu já vou ter instrumentos como advogado, se eu for um advogado de um titular de dados que teve o seu dado vazado, ou teve o seu dado comercializado, eu tenho um instrumento legal para judicializar esse cenário e pedir uma reparação. Primeiro, reparação civil, em âmbito judicial, e a reparação administrativa, que a NPD vai conhecer do caso e vai punir aquela empresa. Ou seja, pode chegar a 2% do faturamento da empresa de até 50 milhões de reais, tá? Isso para cada caso concreto, não é fazer uma análise, olha, está sempre burlando a lei. Não, para cada caso concreto a gente pode ter essa punição, essa multa. E aí eu também posso ter, a partir da NPD ou em nível judicial, depende do escopo que a gente esteja trabalhando. Eu posso ter um bloqueio dos dados, olha, você está trabalhando com dados sem consentimento, bloqueia o seu banco de dados. E aí, tem uma perspectiva nessa consultoria que a Black Belt trabalha, essa resposta da empresa vai ter que ser imediata. Se houve invasão, já vai ter que dizer qual foi o banco de dados, qual o IP, por que ele está, qual o algoritmo de criptografia que ele está utilizando, ou seja, que a gente vai chamar de relatório de impacto. Eu vou ter que ter já essas informações prontas para passar para a autoridade nacional. E ela vai dizer, então bloqueie. Como você é incidente, então elimine. Não, se você disse que vai melhorar, então suspenda por enquanto utilizando a opção de cidade. Então, são as formas que a lei deu e dá à Autoridade Nacional de Proteção de Dados para advertir, punir e, em caráter pedagógico, não voltar a ter esse novo comportamento em relação ao tratamento de dados. E de uns cenários que eu acho mais complexo é o seguinte, a publicização da infração. Eu tenho uma empresa, eu trabalho com dados de terceiros sem consentimento. Ou eu tenho uma empresa e o meu banco de dados foi invadido e publicado todo na internet. Eu tenho, por obrigação, informar isso à autoridade nacional, e a autoridade nacional vai informar para todo mundo. Olha, a empresa de Bruno foi invadida e os dados foram esses. Ou seja, a publicização da infração. O que acontece em relação a isso? Eu vou ter, em um mercado, que é guiado pela credibilidade, eu vou ser obrigado a dizer que fui invadido e que estou tentando consertar. Ou seja, o mercado vai dizer, olha, Bruno, tua empresa já é a segunda vez que foi invadida. Eu vou conseguir contratar, eu vou oferecer um bom serviço se eu não tenho essa credibilidade no mercado. Então, essa publicização da infração, eu acho uma das situações mais complexas para esse mercado tão competitivo que a gente tem hoje, de colocar isso externo. E vocês imaginem quando a empresa for uma sociedade anônima, de grande porte, e que tem investidores, e investidores, vocês sabem, só trabalham com credibilidade, só vem lucro e ficam analisando. Mas essa empresa já foi invadida de novo, está sendo publicado novamente isso, então a credibilidade vai ser a peça-chave nesse novo cenário da LGPD. Esta é a perspectiva que a gente tem baseada no que está acontecendo na Europa. A Europa, a lei já está em vigor desde 2018, com aplicação de multa, com judicialização. O Google foi multado em bilhões de euros, o Facebook. Vocês estão acompanhando esse cenário. Uber, Google, bancos, o Yahoo, tem muito mais, o Facebook recentemente, como eu falei. Então, é esse cenário. Para a reputação da empresa, ela está o tempo todo aparecendo como não tem um sistema de segurança de dados adequado para a realidade da internet hoje, ou que ela utiliza dados de terceiros, tá? Eu vou passar no chat de vocês, ainda hoje, que saiu no The Intercept, que é esse site de investigação aqui no Brasil, e a Vivo hoje foi identificada, e a Vivo vende dados de clientes para a Secretaria de Turismo dos Estados, ou seja, para saber o fluxo de carros que vão de um canto ao outro. Ela realiza todo um mapeamento de qual a idade da faixa etária das pessoas que vão à praia em Santa Catarina. Eu vou colocar um link que saiu hoje no Intercept. Então, isso vai ter que acabar. Porque basta uma pessoa insatisfeita com isso, olha, está trabalhando com meu dado sem meu consentimento, judicializa ou, em nível administrativo, pede uma punição.
é essa cultura, nova cultura que a gente vai ter com a LGPD. Eu tenho hoje instrumentos legais e infralegais administrativos para cobrar da empresa que está com o meu dado, meu patrimônio. Quando a gente fala em quebra de cultura, que a gente tem essa visão na LGPD de como isso vai ser daqui para frente, tá? Alguns dados que o Gleudson colocou, que já foram invadidos, ó, CIA já foi, a Netshoes, o Interbank, né? Não, aliás, o Banco Inter, o Detran, Serpro, e a gente fala Detran e Serpro, administração pública, mas tem punição também, tá? E aí eu vou procurar lá, quem é o responsável por o gestor da área de dados do Serpro? Vem cá, quero conversar com você. Você é o controlador porque você toma a decisão. Então, por que isso aconteceu? Vamos responder agora no processo administrativo. Detran da mesma forma. Quando for da empresa, pessoa jurídica, de direito privado, olha, quem é o controlador? Quem é que toma a decisão? Quem é o CEO aqui? Você tomou a decisão e você vai ter que explicar porque o dado não está, o sistema de segurança da sua empresa não está adequado com as normas ISO, enfim, o que a ANPD vai colocar para a gente como padrão de boas práticas. Então, esses atores, eles são responsabilizados diretamente sobre esse novo cenário de cobrança e esse novo cenário de responsabilização por utilização de dados de terceiros. Este é o novo cenário que está não aparecendo, que está entrando em vigor agora em agosto, diante da nova lei. E aí, esses 3 pilares, eu estava até vendo, Gleudson, que a apresentação que eu tenho aqui estava na ordem diferente, mas aí eu vou só avançar, como você já falou, que são os pilares que a gente vai trabalhar na LGPD, o jurídico, a tecnologia da informação, especificamente segurança da informação, especificamente ISO 27001 e 2, aí o Gleudson, que ele falou especialista, não, o Gleudson é mestre em segurança da informação. E processos. Na grande debate que a gente tem com os nossos clientes, em relação a como atuar na LGPD. E eu falo para vocês, e quem tiver interesse de participar dessa área também, vejo que tem profissionais já de pós-graduação e também alunos de primeiro e segundo semestre, vislumbram essa área, é o seguinte, não tem e aí, desculpe a linguagem mais popular, não tem uma receita de bolo. Para cada ramo de atividade, a gente vai ter que estudar os processos, o negócio, a legislação envolvida para ter uma solução para aquela empresa, para aquela administração pública. Por exemplo, a Black Belt foi contratada para implementar a LGPD na Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco. E também foi contratada para fazer a implantação da LGPD numa empresa de concessionária de automóveis. São coisas totalmente diferentes. A lei é a mesma, a estrutura é a mesma, os passos serão os mesmos, mas o tratamento de dado vai ser específico para cada área. Então, o jurídico vai ter que trabalhar de legislação específica para a área de saúde, o que pode, o que não pode. A área de saúde trabalha muito com diretrizes públicas, utilização de dados do CAD-SUS, do CAD-único, aquilo ali vai ter que ser tudo trabalhado, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Por outro lado, a empresa privada, ela vai ter que, as concessionárias vão ter que passar dados do cliente para banco, para seguradora, para fabricante. Então, cada cenário a gente vai ter que abrir e analisar. Então, não há uma regra, olha, eu quero ser DPO e eu tenho empresa de consultoria. A gente vai ter que, para cada área específica, fazer um trabalho relacionado ao ramo de atividade, dentro desses 3 pilares. Agora, a área de segurança da informação, não. Segurança da informação é a mesma, tá? Não tem como você... Eu tenho uma regra, eu tenho uma ISO que vai me dizer o que é seguro e eu vou implementar. Em relação ao jurídico e processos, que também tem atividade, o negócio da instituição ou da empresa privada, sim, é aí que eu vou ter que adaptar em relação à LGPD, tá? E aí, o que a gente deve fazer? O cliente não gosta quando eu falo isso, mas eu digo, primeiro contato é Black Belt. Não, mas o que nós devemos fazer? A gente tem que entender esse novo mundo, que é novo para o Brasil, tá? Chile, Argentina, Colômbia, Uruguai, Europa eu nem falo. Já estão trabalhando isso há muito tempo. Você tem ideia, a lei de proteção de dados da Argentina é de 2001. Nós estamos em 2020. Sem conseguir implementar, sem conseguir colocar essa lei em vigor. Ah, Bruno, mas o que vai dar de diferença? Eu falo novamente para vocês, credibilidade. O primeiro escritório da Google na América Latina foi, salvo engano, em 2008. Aí me foge um pouco da memória. E foi em Buenos Aires.
A Argentina é o maior mercado da América Latina? Não, é o Brasil. Só que desde aquela época, a Argentina já tinha um selo dizendo que ela tinha preocupação com proteção de dados. E isso vai ser um filtro no mercado, tá? O Brasil quer entrar na OCDE, a Organização para o Desenvolvimento Econômico, que é um grupo dos mais ricos que estão lá, que é organizado dentro da Europa. Só entra na OCDE quem tem o selo de qualidade de proteção de dados. Ou seja, eu vou ter que filtrar. E falo para vocês que vão construir softwares, enfim, trabalham nessa área, vocês vão contratar uma aplicação na nuvem, uma plataforma na nuvem. E eu tenho duas opções, uma que está adequada ao LGPD e a outra que não está. Vocês vão escolher qual. Então, o próprio mercado vai fazer esse filtro, vai dizer, olha, eu só contrato, eu só negocio com quem está adequado à lei. Por quê? É porque preciosismo? Não, é porque havendo um sinistro, eu saberei como responsabilizar os atores, tá? Eu tenho que ter segurança jurídica para, uma vez acontecendo um problema, um vazamento, até mesmo eu trabalhando com informação de terceiros, eu tenho uma segurança jurídica. Eu tenho estruturado a minha empresa para saber o que pode acontecer, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu estava até conversando com um colega, também advogado, está se criando outro mercado, que é um mercado de seguro. A AIG, que é uma seguradora das maiores do mundo, está oferecendo serviço de proteção de dados. Ela fala assim, olha, perfeito, a sua empresa vai se adequar ao LGPD, está aqui, o compliance, tudo eu coloco. Além disso, eu faço o seguinte, você quer ter um seguro para, mesmo tendo todas essas conformidades, haja uma invasão, um tratamento indevido, e tem uma ação de responsabilização civil que você tem que pagar no judiciário, eu tenho um seguro para você. Veja onde é que o mercado já está indo, né? Enquanto isso, a gente tem senador, o famoso Anastasia, que não está querendo prorrogar a entrada da LGPD no Brasil. Eu acho que o próprio mercado vai fazer catalisar esse processo e a gente vai logo ter essa entrada em vigor e todos os processos já relacionados sendo implementados, tá? E aí são 10 passos para implementar a LGPD que a gente colocou nessa apresentação, que é o que a gente faz normalmente nesses trabalhos que nós estamos realizando há mais ou menos 11 meses, tá? É o estudo da LGPD, tem mais leis que regulamentam o negócio, tá? Por exemplo, forma genérica, a gente tem um cliente que é da administração pública, então eu vou ter que adequar a legislação LGPD à administração pública. Como, Bruno? Eu tenho uma lei de acesso à informação, eu tenho dados, está lá no artigo 37 da Constituição Federal, publicização. A administração pública é obrigada a colocar o nome do cidadão e o salário dele. O salário é um dado pessoal? Eu acho que é. Porém, a LGPD iria proibir, só que a lei de acesso à informação disse, não, você tem que publicizar isso, porque está na Constituição e está na lei de acesso à informação. E aí, esse estudo da lei da LGPD, com arcabouço do ramo de atividade que a gente faz esse trabalho, cada caso específico, tá? O segundo, mapeamento de entrada e tratamento dos dados pessoais, é o que vocês fazem aí, quando vocês estão trabalhando na empresa de vocês, enfim, o mapeamento de dados, eu tenho que levantar todos os fluxos de dados e repositórios de dados da empresa, da instituição. Eu entendo a empresa como um grande sistema de informação, eu coloco a empresa como, eu faço um círculo, o que entra, o que sai, tá? Eu não posso deixar nada fora, o que entra, o que sai, eu vou ter que controlar. Aí dentro eu faço o meu mapeamento. Onde é que estão os repositórios? Como é que esse fluxo passa por aqui? Isso está digitalizado ou está em papel? Esse levantamento que a gente faz. Eu sei que, quanto maior for a empresa, maior a dificuldade a gente fazer isso, tá? E aí tem ferramentas de data mapping que a gente está trabalhando em parceria, dependendo do tamanho da empresa, a gente prefere fazer isso de forma automática. Mas há necessidade de mapeamento de entrada e de saída de todas as informações. Tendo essas informações, eu vou agora classificar. Isso aqui é dado pessoal, isso aqui é dado pessoal sensível, tá? É esse o trabalho que a gente faz, já fazendo a relação entre a lei e a análise de sistemas. Por quê? Eu identificando que daquele determinado repositório tem dado pessoal, eu vou fazer o seguinte, olha, para você trabalhar esse dado pessoal, se ele for de um cliente ou de um fornecedor, vou ter que criar um termo de consentimento, que é um instrumento que a lei obriga. Você quer trabalhar com esses dados, você tem que pedir ao titular de dados esse consentimento. E eu vou começar a ter uma visão de como essas informações estão na empresa e como eu vou gerar todos os instrumentais necessários para estar adequado à lei.
Mapeamento de risco de tratamento. Aí eu vou puxar um pouco a área de segurança da informação. Para, uma vez tendo um sinistro, uma vez tendo a dificuldade, eu ter tudo isso mapeado, está na borda da empresa, está em TED, se tem acesso à internet, para, havendo um sinistro, ter um relatório de impacto, tá? Eu vou precisar, olha, foi invadida a empresa tal, onde foi invadido, isso está tudo mapeado, então o meu relatório de impacto vai ser baseado nisso. Um banco de dados X geograficamente está no ponto tal, IP tal, ele armazena essas informações, todos os dados técnicos deverão estar dentro desse relatório de impacto, tá? Vou criar, aí no passo 5, a criação de política de proteção de dados, tá? E aí, cria-se o padrão da ISO, essa parte, quem faz dentro da Black Belt é o Gleudson e o Éder, que a gente... É uma coisa bem mais abrangente, tá? E também há uma quebra de cultura, porque você implementar uma política de proteção de dados não é uma coisa simples, mas a gente também trabalha isso, tá? Porque eu falo sempre o seguinte, eu tenho que controlar os dados, porque para proteger eu tenho que controlar. Então, se eu estou controlando o dado, está tudo mapeado, está tudo registrado, documentado, agora eu digo, proteja. Essa é a perspectiva que a gente usa, a linha de implementação da lei. Gerenciamento dos pedidos titulares. Se eu estou controlando todos os dados da empresa, tá? Baseado na lei, com todos os instrumentais, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou criar um canal dentro da empresa, isso é obrigatoriedade da lei, um canal para que, se determinado titular de dados peça uma informação, tá? Essa informação vai estar disponível, por exemplo, em 48 horas. Então, eu vou ter que gerar um canal de comunicação. Muita gente chama de ouvidoria, eu não gosto muito desse nome de ouvidoria, mas é uma forma de alguém ficar disponível para o titular de dados. Se eu trabalho numa loja de varejo grande e tem vários clientes, um cliente pode dizer, não, eu quero entrar nessa loja de varejo, no site, perguntar o que eles estão fazendo com meus dados. Então, eu vou ter um canal de comunicação, tá? Esse canal de comunicação é obrigatório, a lei exige, tá? Um dos atores que a lei exige, eu vou falar dos 3 atores, porque já eu chego no DPO. É o controlador, que é quem toma a decisão na empresa, em empresas privadas e pequeno porte, normalmente é o dono, no setor público não, é o gestor, então eu tenho um controlador, eu tenho um operador, que é quem manipula os dados, que aí pode ser o administrador do banco de dados, pode ser uma empresa que faz essa manipulação, e tem o DPO, que é o encarregado. Esse DPO encarregado é o ator que vai fazer exatamente essa comunicação entre o usuário, titular do dado, e a empresa. O usuário, o titular da empresa e a NPD. Porque o usuário pode fazer uma reclamação não à empresa, ele pode fazer diretamente na NPD. E a NPD vai voltar para a empresa e falar, o que está acontecendo? Quem é o DPO que eu preciso conversar sobre esse tema? Vou fazer uma analogia para vocês. E um conselho não, desculpa, uma dica. Quando vocês tiverem um problema de telefonia celular, seja com a conta que está atrasada, o sinal, não adianta você mandar, na minha humilde opinião, uma reclamação para a empresa, para a Oi, para a Viva. Faz o seguinte, abre um chamado direto na Anatel, você sabe, em 5 dias você resolve, porque lá é o órgão regulador. Vai ser desta mesma forma, a NPD vai ser um órgão regulador. Então, essa comunicação entre o órgão regulador, a empresa, o titular dos dados, a gente vai chamar dessa figura do DPO, tá? Então, o passo 6, gerenciamento dos pedidos dos titulares dos órgãos, vai ser feito em relação ao DPO, a lei chama de encarregado. Esse DPO foi o nome herdado da lei lá na Europa, tá? A 7ª, instalação de compliance com proteção de dados mediante governança. E aí a gente fala de duas coisas. Bruno, se tu me permite, deixa eu dar só um puxãozinho de orelha aqui. A gente tem 5 minutinhos para finalizar e mais, sei lá, uns 10 minutos para poder tratar das dúvidas. Tá, vou ser bem rapidão. Tá bom. Foi mal, me empolguei. Porque então, a gente precisa finalizar às 19 em ponto. Tá bom? Perfeito. Valeu. Vamos lá, então. Então, eu vou instalar essa questão de boas práticas, que eu vou chamar de governança, né? Governar é comandar, mandar, que está dentro da lei, e aí o Gleudson pode disponibilizar o material que ele pesquisou, e essa semana ele conseguiu, que a Administração Pública Federal já tem um manual de governança, tá? Fazer também compliance de dados dos fornecedores, aí análise de contratos, aí seria a área jurídica que vai fazer, tá? A minha página na internet da minha empresa está na local web, tá? Eu vou fazer um contrato com a local web que tenha todos os pré-requisitos para a implementação da LGPD, tá?
O nono, treinar as equipes, que a gente vai treinar e conscientizar, porque todo mundo da empresa vai ter que estar envolvido com isso, e sabendo o que está fazendo, e tendo responsabilidade. E o 10º, que é eleger o DPO da empresa, que tenha, de certa forma, conhecimento jurídico, regulatório e de proteção de dados, segurança da informação. Então, são esses passos para implementar a LGPD, que a gente trabalha já vislumbrando, em agosto está já em vigor esta lei. E aí, como as empresas especializadas podem me ajudar? A gente tem essas ferramentas, se você quiser comentar, Gleudson, tranquilo, tá? Se me permitir. Bom, perfeito. Vamos lá. Então, assim, o que é que uma empresa especializada pode auxiliar nesse processo, tá? Vou tentar ser bem objetivo aqui. Bruno falou bastante coisa, super legal, então ele já adiantou bastante coisa, foi bom. Mas o que é que uma empresa especializada ela pode te ajudar? Quando eu falo empresa especializada, Bruno até brincou aí, quando a gente fala da Black Belt, a ideia aqui não é falar da Black Belt, a Black Belt está apresentando esse trabalho, aqui, a gente vem com um trabalho aí já há alguns meses, né, para tentar conscientizar as empresas da importância da lei. Então, basicamente, o que se pode fazer, primeiro, é o que a gente chama de gap analysis, né, ou seja, é uma análise, é um diagnóstico inicial, não uma análise de gap, um diagnóstico inicial de como a instituição está em relação à lei. Então, basicamente, é um checklist no qual a gente vai coletar, no qual a empresa especializada vai coletar essas informações da empresa que está sendo analisada, e a partir da coleta dessas informações faz-se um cruzamento especificamente com o que a legislação pede. E no final gera-se um mapa de calor, um mapa de risco, onde vai dizer, olha, esse ponto aqui você não atende, esse ponto você atende, esse ponto você não atende, e o que é que basicamente você precisa fazer para atender, quais são as principais recomendações. Esse mapa de risco e esse relatório é um relatório, como o artefato final desse trabalho é um relatório, e esse relatório geralmente é utilizado para alimentar os sistemas de gestão de risco, né? As empresas utilizam esse mapa para alimentar o sistema de gestão de risco no sentido de saber quais são as medidas que precisam ser tomadas, e a forma que isso vai ser conduzido, quais são os responsáveis, quais são os prazos e etc. Bruno, tu pode passar aí? Consultorias, obviamente, o grande trabalho, o bloco de trabalho principal está relacionado à consultoria, uma consultoria especificamente para entregar o compliance. Então, empresas especializadas, elas precisam contar com equipes multidisciplinares, isso é uma coisa extremamente importante. Então, por exemplo, o que Bruno falou lá daqueles 3 pilares é algo que a Black Belt, não só a Black Belt, mas a grande maioria das empresas, algumas ainda não, a gente reconhece como os 3 braços que precisam, os 3 times que precisam caminhar junto para poder efetivamente entregar um compliance para a LGPD, que é um time jurídico, que especificamente trata de todo o âmbito legal, porque a gente está falando de uma lei, obviamente, o braço de segurança da informação, porque não existe proteção de dados sem controle, né, sem conhecimento sobre os dados, sem controle sobre esses dados e principalmente sem ferramentas e soluções que efetivamente forneçam segurança e proteção para esses dados. E o terceiro são processos, que eu diria que é a massa mais crítica aí, né? Porque tudo envolve a forma que um dado é coletado até quando um dado é descartado. Então, basicamente, quando a lei diz que é um controle que se faz em relação ao tratamento de dados pessoais, quando a gente fala de tratamento, já existe um fluxo que é predefinido em relação ao tratamento do dado, que vai desde a coleta e consentimento do dado até, efetivamente, o descarte do dado. Então, aí a gente já tem um fluxo, já tem um processo, e tem outros processos de mapeamento, processos que envolvem coleta de dados, análise, definição de processos que estão relacionados ao que a lei fala, enfim. Então, dentro dessa consultoria, se você for pegar, por exemplo, a gente não tem tempo suficiente, mas a gente tem etapas muito bem definidas quando se trata da consultoria. Então, vai desde o gap analysis, né, desde do diagnóstico inicial, passando pela coleta e o data mapping, né, pelo reconhecimento desses dados, pela classificação desses dados, passando pela implantação de controles, definição de governança de dados, implantação dos controles,
plano de conscientização e, efetivamente, depois algumas coisas relacionadas à auditoria, como tem lá na frente. Pode passar, Bruno. Tem os programas de formação, né, formação prática, que também é uma outra forma, então muita gente aqui já, talvez até nesse grupo aqui, algumas pessoas já tenham feito algum tipo de treinamento, porque isso auxilia bastante um time. Às vezes uma empresa de grande porte, ela possui braço suficiente para poder implantar o compliance, né? Então, basicamente, quando você treina a sua equipe, treina muito bem a sua equipe, você consegue fazer com que ela conduza um processo de compliance LGPD, mas como é uma lei que que será aplicada sobre toda a empresa, toda a organização e de todas as esferas, a gente vai encontrar muitas empresas de pequeno, médio porte que não vão conseguir ter essa capacidade. De toda forma, esses programas de formação, eles auxiliam na conscientização, auxiliam na forma de condução e também de auxílio na implantação de um compliance. Pode passar, Bruno, por favor. Bom, no futuro próximo, como eu falei, a parte de auditoria, então, como se trata de um compliance, como se trata da implantação de controles para a proteção dos dados, esses controles precisam ser auditados de forma periódica. Então, efetivamente, as empresas precisam estabelecer um ciclo de melhoria, um PDCA, que vá permitir a auditoria da conformidade em relação à lei, né? Pode passar, Bruno. E, por fim, a terceirização de DPOs, né? Bruno falou muito bem da figura aí dos Data Protector Officers, né? Essa figura aí que está estabelecida na lei e que muitas empresas também podem ajudar no sentido, inclusive o artigo, existe um artigo da lei que considera a contratação de empresas que possam garantir, mesmo que remotamente, esses controles. Então, a terceirização de DPO é uma outra saída aí que algumas empresas podem adotar no sentido de encontrar uma consultoria especializada que possa ajudar. Pode passar, Bruno. Bom, basicamente era isso. Vamos pegar as dúvidas, né? Vamos tentar passar aqui de uma forma bem dinâmica, né? Vou passar aqui as dúvidas. A primeira dúvida foi do Arthur, né? Esse dinheiro da multa é revertido em algum benefício à população? Acho que o Bruno pode responder. Veja, essas multas de agência reguladora... Nós temos 7 minutinhos, tá, Bruno? Desculpa te acelerar, mas... Esses valores de multas são revertidos ao desenvolvimento do setor. Então, se você paga uma multa para a Anatel hoje, essa multa vai para o desenvolvimento do setor, que a gente chama mais ou menos de um fundo para a evolução da tecnologia e de telecomunicações. Então, essas multas ficarão dentro da entidade e servirão para o desenvolvimento do setor. Treinamento de pessoal, novas tecnologias, enfim, vai ficar dentro do órgão mesmo. Perfeito. Marcelo perguntou aqui, no caso de vazamentos feitos por invasões, ao invés de falhas internas, também será considerado como culpa-crime da empresa de alguma forma, já que de algum jeito vai haver uma falha de segurança? Sim, Marcelo, isso aí eu posso responder. Independe se é uma falha inside, né, ou seja, uma falha interna ou uma invasão, por exemplo, tudo isso será proveniente de uma brecha de segurança que sua infraestrutura, que o seu sistema, ou que algum processo seu permitiu essa exploração. Uma das ameaças, das maiores ameaças à legislação, quando a gente trata no âmbito de segurança da informação, é o que a gente chama de exposed, né, que é a exposição desses dados. Para que haja a exposição desse dado, em algum momento alguém precisou explorar alguma vulnerabilidade, né, seja internamente ou seja a partir de alguma metodologia, utilizando ferramentas ou alguma brecha que a infraestrutura permitiu, a sua infraestrutura computacional permitiu, mas independente se for, a partir do momento que faz-se a avaliação, a análise de incidente, a resposta a incidente, e efetivamente isso parte da falha da infraestrutura computacional que a empresa fornece em relação aos dados que ela armazena, os dados pessoais e os dados que têm a ver com a legislação, sim, ela é responsabilizada. Só um complemento, eu vou dar um exemplo só para vocês, bem rapidinho. Vocês estão dirigindo o carro, tá? E aí passa uma criança na frente do carro. Para você não atropelar, você coloca o carro para o lado e bate no carro que está encostado. Você não teve culpa, em tese. Teve culpa, sim, porque você causou um dano. Então, essa questão da responsabilidade
houve o sinistro, alguém tem que pagar. O que pode acontecer, você dizer, não, estou em compliance, pelo que a NPD falou em relação à criptografia, e é um ataque que não está, até hoje nunca existiu, então eu posso argumentar para mitigar, mas a culpa sempre vai existir, perfeito, Deus. É o Stuart Almeida. O governo do estado de Pernambuco está utilizando dados nossos fornecidos por terceiros, mesmo que seja para mitigação do Covid-19. Isso caracterizaria uma infração LGPD? Perfeito, colocação perfeita. Eu fiz até um questionamento, recebi esse questionamento. O que acontece é o seguinte, está no artigo 11 da LGPD, quando é uma política pública, uma ação governamental que envolva perigo de saúde, isso a LGPD autoriza a utilização. Tanto é que São Paulo está utilizando para ver isolamento. Então, a lei, ela tem restrições, mas ela também tem aberturas para o governo. Então, para esse caso específico Covid, a lei autoriza. Perfeito. O Stuart fez outra pergunta aqui, Stuart. Nos casos de microserviços, teríamos como mitigar quais dados, baseado na LGPD? Seriam bloqueados para disponibilização? Do que seria a responsabilidade sobre esse dado? Eu acho que são duas perguntas. Primeiro, nos casos de microserviços, teríamos como mitigar quais dados, baseado na LGPD? Esses dados seriam bloqueados para disponibilização? Isso eu posso responder, Stuart. Os dados a serem mitigados, no caso, quando a gente fala você fala mitigar e proteger, eu acredito, independente se é microserviços ou não, esses dados são dados pessoais, certo? Então, a lei é uma lei de proteção de dados pessoais e ela trata especificamente do que são esses dados pessoais. Inclusive, uma das etapas do compliance é o mapeamento desses dados, porque vai ter outros dados dentro da estrutura organizacional, dentro dos seus sistemas de informações, que não necessariamente serão classificados como dados pessoais, certo? Então, são esses dados pessoais. Eles seriam bloqueados para disponibilização. A lei não impede o acesso ao dado. Na verdade, ela regula o acesso, ela regula o tratamento. Então, você teria que ter o consentimento explícito do proprietário do dado para poder tratar esse dado. Então, você pode utilizar esse dado, desde que exista a expressa autorização do proprietário do dado, tá? E, obviamente, ele esteja ciente do que especificamente está sendo feito com esse dado. Ele tenha notório consciência do que está sendo feito com esse dado. E a outra pergunta é de quem seria a responsabilidade sobre esse dado a partir do momento da troca de posse dos dados. A responsabilidade sobre esse dado, quando ele fala da troca de posse, ele fala da permissão, né? Ou seja, a partir do momento que o titular do dado, ele permite o acesso a esse dado, de quem seria a responsabilidade? E aí Bruno falou, né? A responsabilidade é da empresa e daquelas figuras lá, né? Do controlador, né, Bruno? Quer complementar alguma coisa? Chamamos agente de tratamento, controlador e operador. Eles são os responsáveis. Se houve troca com outra pessoa jurídica, são solidários. Todos serão responsabilizados em caso de vazamento e de sinistros. Perfeito. Aldrin, já existe a agência? Em dezembro, ela foi criada por lei, então existe todo um regramento para entrar em vigor, mas já foi formado o comitê, já foi formado o conselho, vai ser subordinado à Casa Civil, ou seja, é uma estrutura burocrática, tá? E entende-se que em agosto, quando entrar a lei, você já tem a quem recorrer. Pelo menos o número no site já vai existir. Uhum. Outra pergunta, do próprio Aldrin. A documentação que deve ser encaminhada para adequação à lei deve ser encaminhada até quando? Não tem documentação para ser encaminhada, tá, Aldrin? Existe a entrada da lei em vigor e a regulação sobre os instrumentos que a lei regula, certo? Os instrumentos que a lei obriga. Então, assim, a empresa ela vai precisar estar em conformidade em relação ao que a lei define, mas você, por exemplo, vai existir, obviamente, essa regulação. A gente ainda não conhece muito bem, porque a lei não está em vigor, então não sabe muito bem como é que será essa parte de regulação, como é que vai funcionar, mas até o momento não existe essa questão de você, se essa pergunta, se você tem que encaminhar alguma documentação de adequação, isso aí não tem nada definido em relação a isso.
Outra pergunta, as revisões desse material devem ser realizadas no mínimo em quanto tempo? Isso aí você falou da auditoria, foi o que eu falei ainda há pouco, né? Esses trabalhos de auditoria, também não existe uma definição, existe uma boa prática, é diferente de norma, é diferente de regra. Existe uma boa prática de que a gente trata, e inclusive o que a gente vê de movimento em mercado, que a gente conversa com outras instituições, é que seja feito pelo menos de 6 em 6 meses, né? Então, de 6 em 6 meses, a partir do momento que você tem um compliance, você estabeleça um PDCA, estabeleça um fluxo de melhoria, mas isso também depende muito da estrutura da empresa, entendeu, Aldri? Tem empresas que não vai suportar uma auditoria de 6 em 6 meses, enquanto vai ter empresas, por exemplo, que já tem um modelo de governança corporativa, e aí a governança de dados que já vai inserir dentro desse processo a periodicidade que deve haver as auditorias. Então, isso também depende muito da organização, depende muito do tamanho da empresa, tá? O Leandro aqui, eu vou ter que ser rápido, tá? Leandro, quando essa lei entrar em vigor, qual o impacto e o que mudaria na vida de profissionais de segurança da informação e nos futuros profissionais que estão em uma faculdade estudando segurança da informação? Leandro, isso tem um impacto gigantesco, essa lei tem um impacto muito grande em relação à área de segurança da informação. É uma coisa que a gente sempre trata muito, fala muito sobre isso, diz que muita gente acha que a LGPD só está relacionada à tecnologia da informação, e não é, por isso que a gente falou e enfatizou bastante a questão do processo, mas sim, um dos pilares da LGPD é, sem sombra de dúvida, a segurança da informação. E quando a gente coloca a área de segurança da informação como um dos pilares, pode ter certeza que o impacto em relação a esse mercado, ele é um impacto considerável, tá? Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso aí em um outro momento. Eu vou ter que correr aqui, vou ver se ainda dá para responder a de Ian aqui. Até que ponto os dados de uma pessoa, como por exemplo no fato do Covid-19, passa a ser mais importante para a sociedade do que para o indivíduo? No caso, até que ponto dado individual? Eu acho que Ian, que Bruno respondeu essa questão aí. A lei ela possui exceções em relação ao tratamento do dado, por exemplo, porque a gente está vivendo com Covid, é um momento de crise mundial, então a legislação ela possui alguns instrumentos que permitem que Ian, já foi respondido, como Ian falou. Alguns instrumentos que permitem que, nesse momento, os dados especificamente possam ser utilizados. Então, ele passa a ser muito mais importante, é muito mais importante o acesso a essas informações do que o controle dessas informações, dado o momento. Tá? Auriclés, só para finalizar. Então, aceitou o termo de serviço. Se esse termo prevê a utilização dos dados, não adianta reclamar. Auriclés não é bem assim. Aceitou o termo de serviço e pronto. Precisa-se existir toda uma política de permissionamento. Então, não é só um termo de serviço, não é só um termo de consentimento que vai efetivamente assegurar uma instituição em relação ao que ela pode fazer com os dados ou não. Mas aí eu vou deixar, Bruno pode até complementar, mas aí a gente deixa essa pergunta talvez para outro momento, porque cabe até um debate. Tá, só complementar em relação a esse termo de consentimento, ele vai dizer por que você quer esse dado, qual o tempo que você vai utilizar esse dado, o que vai fazer com ele e quanto tempo vai ficar. Então, não é uma coisa tão simples como aquele F8 que a gente vai dando no Google. É um documento que tem que ser ostensivo, expresso, explicando por que vai ter que ser utilizado aquele dado. Então, vai ser algo muito mais complexo para uma empresa pedir essa informação para um titular de dados. Gente, desculpa aí a correria, desculpa a aceleração no final, mas eu acho que a gente conseguiu finalizar o nosso conteúdo aí, tirou algumas dúvidas. Eu quero agradecer o Bruno mais uma vez aí pela parceria de sempre, pelo tempo. Gente, eu vou gravar essa live aqui, está sendo gravada, depois eu disponibilizo para vocês lá vou disponibilizar na nossa página, né, no YouTube, a página da empresa, da Black Belt. Se vocês tiverem outras dúvidas depois, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, vocês têm o meu contato, e eu e o Bruno, a gente pode ajudar vocês em relação a esse tema, tá bom? Obrigado e vamos embora para as aulas. Bruno, obrigado. Valeu. Boa noite, um abraço. Valeu, um abraço.